Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre movimento voo de túnel e complexo logístico Andaraguá. Nossos convidados, Eduardo Lustosa, engenheiro especializado em portos e conselheiro da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, e André Ursini, CEO do complexo logístico Andaraguá. Muito obrigado pela presença. Eduardo, o que motivou a se engajar no movimento voo de túnel? Bom, a história é meio longa, né? Já contando que o túnel tem 97 anos, a ligação seca, né? 97 anos de história, um bolo que está sobre a mesa e nós não conseguimos comer esse bolo e nem colocar a cereja ainda em cima do bolo, né? Então é uma luta antiga. Mas a grande motivação, Barroso, foi a própria engenharia, né? Em 2009, quando o governador José Serra e o engenheiro Mauro Arce inauguraram ali a sua maquete, né, de uma ponte, e o projeto tinha iniciado com 70 metros de altura, né, e nós com várias opções de grandes cargas no mundo que não passariam embaixo da ponte, né? Então eu, como portuário, como engenheiro, como sofredor da área, fui para campo, né? Colocamos a Associação de Engenheiros, na época o Pio era o presidente, e nós mostramos para a sociedade, né, que seria um grande equívoco, né? Principalmente porque poucas nações se atrevem a obstaculizar o canal de navegação. Ainda mais o nosso canal de navegação, que movimenta aí 1/3 de toda a linha de comércio portuário. Tem gente que fala 1/3 do PIB, mas não tem nada a ver com 1/3 do PIB, é essa outra conta. Então, somar todos os movimentos portuários do país, 1/3 passa por aqui. Se 1/3 passa por aqui, né, nós podemos estimar alguns milhões de contratos de comércio internacional, cabotagem, importação e exportação, né, que seriam afetados por uma eventual obstrução, uma interrogação aí dentro do futuro, né? Então, esse foi o motivo que nós entramos, né? Fala, Matheus, outra pergunta. Quem faz parte desse movimento e quem pode participar? Na realidade, o site lá nosso, né, www.voodetúnel.com.br, ele traz hoje lá, estamos chegando a 140 apoiadores, né? Nós temos o Fiesp, o Santa Cecília, das primeiras adesões, a Unip, a FENAMAR, né? As agências marítimas e os armadores extremamente preocupados com uma obstaculização, uma mutilação, né, no principal canal de navegação do país, né? E aí entra associações de engenheiros, né, desde do Vale do Ribeira até Bertioga, todas estão. A BENC, né, a Associação Brasileira da Engenharia Civil, todos os setores, turismo, portuária, retroportuária, logística, construção civil, nós temos vários arquitetos lá, empresas de engenharia, né? Então todos estão convidados a participar, não há limite. Aí é fácil o site, www.voodetúnel.com.br, até já decorei aqui no programa, né? É isso aí. André, como está o estágio do nosso tão esperado complexo Andaraguá, que ia mudar
Vai ser um marco na região da Baixada Santista. Barroso, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você, com o Lustosa, né? Falar em Andaraguá, falar de túnel, falar de desenvolvimento da Baixada, né? O Andaraguá atualmente, né, depois que nós tivemos a decisão lá no Tribunal de Justiça da ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estadual, voltou para a CETESB. A CETESB manteve a licença de instalação, que é aquela que permite efetivamente iniciarmos a obra, mas a gente aguarda aí a emissão da autorização de supressão de vegetação, né, que é aquela que te autoriza a fazer a supressão da vegetação. Hoje a gente continua trabalhando, assim como fizemos durante a paralisação, com a questão de biólogos, os nossos engenheiros ambientais, florestais, fazendo o resgate de germoplasma, fazendo afugentamento de fauna, fazendo todo esse trabalho aí de parte ambiental e continuamos. E estamos aí no aguardo, negociando com a CETESB, a autorização de supressão, que é que permite ali retomar a obra, fazer terraplanagem, que foi paralisada em julho de 2020. André, explica para o telespectador, a gente já viu aqui algumas vezes, né, mas quem não assistiu os outros programas, o que compreende o Complexo Andaraguá? Só o pessoal ter uma noção da grandiosidade da obra aqui para a nossa região. É uma plataforma logística, né, que ele agrega um modal aéreo através de uma pista de pouso e decolagem de aeronaves, que pelo tamanho da pista que vai ser feito no Andaraguá pode receber qualquer tipo de aeronave de grande porte. Vale lembrar que esse empreendimento é um empreendimento privado, então é verdade a exploração comercial, não posso receber um avião de passageiros, eu posso receber aviação geral, que é tudo menos aviação comercial. Junto tem um modal de transporte de linha férrea, que desce a Serra Pai para o Porto de Santos e passa dentro da nossa área, a rodovia, né, que está ali a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que é a rodovia que preenche dos 9 municípios da Baixada Santista, ela circula em 8, né, ligando através do sistema Anchieta Imigrantes, a rodovia dos imigrantes, Anchieta, e a Cônigo Domênico Rangoni, que vai até Guarujá. E o Porto de Santos é 17 quilômetros dali, então ele agrega 4 modais, né, uma área de galpões, uma área de produção com 1.100.000 metros de área produtiva ali, uma torre de hotel com 240 apartamentos, uma torre de escritórios, uma torre comercial com 260 salas comerciais, um mall com 87 lojas no térreo dessas 2 torres e uma área para fazer um pequeno centro de convenções e uma área de supermercados, porque o acionista majoritário do empreendimento é do ramo de supermercados. Por exemplo, esses galpões logísticos, poderia abrigar, por exemplo, dando um exemplo assim, por exemplo, Casas Bahia, Mercado Livre, sim. entre outros, para estocar os produtos ali e ser um hub ali, a partir dali, jogar para os outros lugares, ou produtos que venham de navio do exterior, ficam ali e dali saem para o Brasil exatamente, inteiro. Mas o que tem nos procurado aí de novembro para cá, depois que saiu a decisão, são esses grandes operadores logísticos nacionais e internacionais que hoje têm trazendo, a AliExpress, por exemplo, está trazendo um avião por dia da China, né? Esses têm procurado a gente para poder comercializar. A gente ainda não comercializa nada, a gente só vai fazer o aluguel desses galpões a partir do momento que a gente tiver previsão de entrega do empreendimento, né? E assim, também pode receber empresas de transformação, que por exemplo você bem citou, tem muita matéria-prima que chega no Porto de Santos, vou dar um caso, a indústria têxtil, as grandes magazines brasileiras, Renner, C&A, Lojas Marisa, normalmente eles acabam comprando em outros locais do mundo e chega aqui no Porto de Santos e vai ali para a Grande São Paulo, às vezes para fazer a parte de botão, etiqueta e dali distribuir para o Brasil. E isso poderia ser feito dentro do Andaraguá. Ou a questão também dos remédios, né? Tem muita matéria-prima que chega de medicamentos genéricos que chegam pelo Porto de Santos, acabam indo para outros locais, principalmente para o interior do estado de São Paulo, para poder fazer a fabricação de medicamentos genéricos e depois distribuído pelo Brasil. E isso também pode ser feito dentro do Andaraguá. Quantos empregos na construção e pós-construção? Estimativa? Durante a construção são 3.500 empregos diretos e do empreendimento total seriam 17.000 empregos diretos. É um absurdo essa dificuldade, não consigo entender. Isso é Brasil, como é? Às vezes a gente tem que ser mágico para ser empresário no Brasil, porque não é fácil não. O Brasil não é para amadores, que nem dizem por aí. Eu digo que são heróis. Heróis, exatamente. O Eduardo e André, quais são os benefícios do túnel para a região? A gente falou muito da ponte, que ia causar problema. É possível transportar carga pelo túnel? Seria possível no seu pensamento de um túnel? Porque as pessoas falavam muito que a ponte era para transporte de carga, iria lá da Anchieta. Sim. Então eu queria saber que você falasse um pouquinho do túnel.
O túnel, ele, na realidade, eu vejo ali a grande missão dele, o urbanismo, né? Inicialmente para devolver para a cidade uma travessia segura e nós eliminarmos esse serviço de balsas, né? Que ele saturou. Hoje a balsa atrapalha o navio atrapalha a balsa. Exatamente. Então, e trazendo risco para ambas as partes, né? O túnel, eu vejo obrigação de ele transportar cargas, né? Nós temos restrição internacional como recomendação de normas técnicas, nós não transportarmos inflamáveis tóxicos e explosivos dentro do túnel, né? O resto, nós temos obrigação, nós estamos numa cidade portuária, né? O porto dividido em duas margens, né? Os negócios extremamente focados, né? Hoje nós estamos quase meio a meio, mais esquerda, mais direita. O Porto do Guarujá já em breve vai movimentar muito mais do que o Porto de Santos. São diversas tarefas, né, na atividade portuária, né, que se depende principalmente de container vazio, mais esquerda, mais direita, o caminhão vai e volta, né? Então esse atalho, né, que hoje tem que se dar a volta, se partir da ponta da praia ao terminal de grãos, vai ida e volta, são 110 quilômetros. Tudo que for necessário temos que atender, e isso vai permitir outro desenvolvimento. O VLT, né, que não é viável esse acesso pela ponte, né, mas o VLT tem que atender o aeroporto metropolitano, tem que atender Praça 14 Bis, onde tem uma grande concentração de comércio, e saindo de São Vicente, passando por Santos, chegando à Praça 14 Bis, chegando ao aeroporto metropolitano, numa fase 2, 3, chegar na Puglisi, na praia de Pitangueiras. Então o túnel, hoje, ele é uma necessidade assim, para o desenvolvimento, né? Considerando até a retaguarda do Guarujá. O Guarujá tem maior potencial retroportuário pela proximidade ali, né, dos terminais de contêineres, pela proximidade do grão. Ela tem toda uma faixa, ela tem 10 milhões de metros quadrados ali, olhando assim de uma maneira simplória. Então esse é o motivo e a principal função do túnel. Isso mesmo. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta com o André. Até mais. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre movimento, voo de túnel e complexo logístico Andaraguá. Nossos convidados, Eduardo Lustosa, engenheiro especializado em porto e conselheiro da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, e André Ursini, CEO do complexo logístico Andaraguá. André, geração de empregos, que você falou agora há pouco, né? Importantíssimo, no complexo Andaraguá, 3.500 empregos diretos, 17 mil quando a obra estiver pronta, né? É uma grande preocupação. E essas obras de grande porte, né, contribuem, tem esperança de tempos melhores para a nossa região? Porque, afinal de contas, 17 mil empregos. Vamos pensar num túnel aí mais o quê? 5 mil? Diretos e indiretos? Em termos de construção, mas na ocupação do retroporto nós vamos gerar 50 mil empregos ali. Então, e que isso representa, você que está sempre falando sobre economia, desenvolvimento, para a nossa região toda, não Santos, Guarujá, toda a região? Então, nós temos um estudo que nós impactamos em 20% o PIB direto de 5 cidades, que é São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itaim e Peruíbe, né? Isso, o desenvolvimento do Andaraguá pronto, funcionando ali, terá esse impacto. Mas a grande alavanca de desenvolvimento que eu digo sempre, Barroso e Lustosa, é o seguinte, é a transformação econômica da nossa região, porque hoje a gente perdeu aquela característica de uma região de transformação. E o Andaraguá possibilita você receber matéria-prima, produzir, exportar matéria acabada, agregando valor. Eu acho que o Andaraguá é o grande divisor de águas e um novo desenvolvimento para a nossa região. Então, é importante a gente implantar o Andaraguá, mas é importante essa transformação econômica, porque a partir desse momento, novas empresas virão. Muitas empresas não vão querer se instalar dentro do Andaraguá,
Andaraguá porque os terrenos, os galpões serão alugados. E às vezes a empresa quer fazer um investimento, comprar uma área, construir a sua unidade. Então ela vai ter possibilidade nos arredores ali, na cidade de São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itaém, de poder fazer a sua instalação. Então assim, é uma grande transformação de geração em empregos qualificados, que é isso que a gente sempre pede, né? A gente fala o seguinte, você consegue elevar o nível socioeconômico de uma sociedade a partir do momento que você dá emprego qualificado para a sua sociedade. Eu acho que a nossa região mudaria de patamar, viu? Tranquilamente, isso não há a menor dúvida, porque hoje a gente tem um emprego qualificado, que é na região portuária, né, de pessoas que prestam serviço especializado, mas a gente tem uma mão de obra que ficou ociosa justamente por esses terminais estarem cada vez mais automatizados e mecanizados. Então tem uma mão de obra aí que pode ser aproveitada na área logística e com o Andaraguá e outros empreendimentos que vêm nessa mesma linha, tem a possibilidade de gerar essa expectativa de emprego mais qualificado. Eu só não consigo entender como um projeto desse está demorando 17, 18 anos, perdi até as contas. Em maio completa 18 anos que eu comecei. 18 anos o André e o grupo estão tentando aprovar esse projeto, esbarrando aí na burocracia do Brasil, na turma do não. É muito difícil acreditar que tem alguém que possa se opor a um projeto desse porte, pago por empresas particulares. Não é governo, não é governo. Se fosse governo já estava feita a obra. Bom, Eduardo, com toda a sua experiência, como você avalia o modelo do governo federal na privatização do Porto de Santos? Esses recursos virão também parte para o túnel? Ou desses recursos virão a verba para o túnel? Na realidade, a modelagem financeira, né, que o governo federal viabilizou, né, junto da desestatização da gestão portuária, ela ficou muito assim confortável, né? Então nós vamos fazer a desestatização e o novo gestor vai receber lá essa missão. E o que tiver de fator negativo, né, no desequilíbrio de contas, a autoridade portuária vai colocar. Então eu diria que vai ou vai, né? O ministro Paulo Guedes, ele assinou uma PPI, né? Está lá carimbada, publicada, do túnel, né? E isso significa que entrou no calendário de Estado, né? Então vai fazer ou fazer, né? Aí alguns dizem, pode demorar, desestatização, judicializar, né? Virar um Andaraguá que eu vou corrigir, eu estou falando 14, 15 anos, eu tenho que corrigir para 18, né? Se houver uma judicialização, eu sei de algumas opções que pode vir a atender esse investimento, como uma PPP, né, e a conta fecha, né, nesse outro modelo também, e ela fica acessível, né, para o governo federal, para a nossa região. Nós temos o porto lá de Santa Catarina também, que eles partiram para o Banco Mundial e outros consórcios, ratearam o município, estado. Outra coisa, tem ideia de custo para esse túnel, mais ou menos? Quer dizer, é lógico que o projeto, está pronto o projeto ou não? O projeto está numa fase final, né? Foi feito um chamamento público, ele está para ser entregue agora nos próximos dias, com o detalhamento. Tem ideia mais ou menos quanto custaria esse túnel, quantas pessoas precisariam para a construção do túnel e o tempo? Quanto mais você vai agregando Praça 14 Bis, aeroporto, mais uma conexão entre perimetrais, você vai levantando o custo. O túnel mesmo, ele em si, os módulos, não fica superior a 2 bilhões. Né? Agora as alças, porque o túnel não faz curva embaixo d'água. As curvas estão nos emboques, né? De entrada e saída, né? Nós temos uma entrada de VLT, entrada de veículos, a saída lá também, né? Mais a perimetral. Então você vai agregando o custo e esses números, ele está assim mais ou menos aí, vai depender eu enxergo esse número como custo final considerando tudo. E se fala num prazo aí de entre 3 e 4 anos, também dependendo do projeto que vai ser aprovado. Muito bom. André, eu queria que você falasse um pouquinho do impacto desse túnel para a mobilidade, falar de mobilidade da região. Eu queria que você já emendasse também, falando do mercado imobiliário, como os bairros de Pitangueiras. Bom, resumindo, Guarujá se beneficiaria... Guarujá e Bertioga, né? Exatamente. Tem que falar sobre isso.
A questão de mobilidade, Marcos, é importante a gente dizer o seguinte, a gente só vai ter uma região metropolitana de fato o dia que você sair de Piruíbe com uma única tarifa de ônibus e você conseguir chegar em Bertioga. Então é importante essa ligação no modelo que está sendo apresentado, porque você faz essa integração entre as cidades. Porque hoje o morador de Piruíbe, para chegar em Santos, ele gasta R$100 de transporte, entre ida e volta, né? Às vezes para fazer um exame, para fazer um atendimento médico. Então a gente precisa realmente acabar com isso, e isso é uma obra importante para a nossa região, para o desenvolvimento. Quando você fala do mercado imobiliário, o impacto é, você vai ligar realmente Bertioga à região metropolitana. Bertioga teve um crescimento na época do Covid, aí, que a população da Riviera de São Lourenço chegou a dobrar durante o Covid, e muitas pessoas acabaram não retornando. Eu conheço alguns casos de moradores de Santos que foram para a Riviera e hoje continuaram lá, estão vivendo com boa qualidade. Muitas empresas prestadoras de serviço montaram base na Riviera. Então, quer dizer, tem toda uma transformação. A cidade de Bertioga tem crescido muito e o mercado imobiliário, não há a menor dúvida de que ele vai ser o melhor beneficiado para a cidade do Guarujá, que já teve um mercado imobiliário muito pujante no passado, né? Os grandes lançamentos imobiliários feitos lá por grandes condomínios, grandes incorporadoras, devem retornar com isso com maior tranquilidade, porque é de fato você ter previsão de tempo. Eu vou sair da Pitangueiras ou das Túrias ou da Enseada ou até mesmo do Jardim Acapulco e eu vou conseguir chegar no centro de Santos ou na minha atividade portuária em tantos minutos. Então isso tudo é um resultado positivo muito grande, porque quando você fala novos empreendimentos e você é desse segmento imobiliário, você fala o seguinte, eu estou gerando novos empregos ali, é uma administradora, é um novo zelador, é um novo guarda, é um novo pessoal da limpeza, é a manutenção, quer dizer, na cadeia de produção de empregos aí é muito grande quando a gente fala um empreendimento imobiliário. Então, isso vai ter uma grande transformação para a nossa região, sim. Se a gente fechar os olhos e abrir 5 anos depois, não seria um sonho? A gente vê o Complexo Andaraguá, o túnel, o aeroporto do Guarujá, que parece que é a realidade mais próxima, e todo esse desenvolvimento para a nossa cidade é um sonho que eu espero que se torne realidade, né? Só para a gente terminar, nós temos 1 minuto. Queria que você falasse da tecnologia, vamos falar um pouquinho de engenharia. Tecnologia ao redor do mundo, ela pode emprestar esse know-how para a gente fazer esse túnel aqui na nossa região? Sim, nós temos 136 túneis, que a maioria deles nasceu de conflitos urbanos, né? Então você cria um viário, né, para diluição ali do fluxo de trânsito. Se acontecer um acidente na serra, para o porto. Para tudo. Para o porto, né? Então já parou, né? A gente tem várias vezes com congestionamentos, etc. Então, nós precisamos criar... O porto vale pelas suas conexões, né? Se nós não temos conexões e essa diversidade e essas garantias, né, que a carga vai chegar e vai sair, você começa a criar opções com outros portos, você fomentar alternativas. A empresa não vai se instalar aqui no ABCD, vai para o sul, vai para o norte, vai para o Arco Norte, né? Então, nós precisamos aprender a competir. Tecnicamente, o túnel, vamos copiar o modelo de algum país, é fácil? A execução é a parte técnica. Fácil não é, mas já tem modelos que a gente pode... Tem modelos, tem diversos modelos mundo afora, né? Com esses 136, nós trouxemos no fórum aí o Harold Frank. Ele tem aí uma larga experiência em construção de túneis. 75% dos túneis construídos no mundo, ele... Então não seria problema. Não é problema. Agora, nós precisamos criar o primeiro acervo de engenharia no país, né? Isso aí. Bom, temos papos aí para mais 2 ou 3 programas aqui. Infelizmente chegou no final. Quero demais agradecer a presença do Eduardo Lustosa, engenheiro, né, nosso colega. Eu que agradeço. Do André Ursini. Quero agradecer muito a audiência do nosso telespectador. E dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.